Olá, amigos do SEACLA. É com muita alegria que nos encontramos aqui para mais um estudo do Jesus no Lar, mais um capítulo que traz tantas informações importantes para a nossa vida, que nos faz refletir para que possamos viver melhor. Hoje, nós vamos estudar o capítulo 27, ele é intitulado O Dom Esquecido. Vamos lá, então. Centralizara-se geral atenção em torno de curiosa palestra referente aos dons com que o céu aquinhou as almas na terra, quando o Senhor comentou paciente: existiu um homem banhado pela graça do merecimento, que recebeu do alto a permissão de abeirar-se do anjo dispensador de dons divinos que florescem o mundo. Ante o ministro celeste, o mortal venturoso pediu a bênção da mocidade. Recebeu a concessão, mas em breve reconheceu que a juventude poderia ser força e beleza, mas também era inexperiência e fragilidade espiritual, e já desinteressado voltou ao doador sublime e solicitou-lhe a riqueza. Conseguiu a abastança e gozou-a longo tempo. Todavia, reparou que a retenção de alguns patrimônios provoca a inveja maligna de muitos. Cansando-se na defesa laboriosa dos próprios bens, procurou o anjo e rogou-lhe a liberdade. Viu-se realmente livre. No entanto, foi defrontado por cruéis demônios invisíveis que lhe perturbaram a caminhada, enchendo-lhe a cabeça de inquietudes e tentações. Extenuado, em face do permanente conflito interior que vivia, retornou ao celeste dispensador e suplicou o poder. Entrou na posse da nova dádiva e revestiu-se de grande autoridade. Entendeu, porém, mais cedo, que esperava que o mando gera ódio e revolta nos corações preguiçosos e incompreensíveis, e atormentado pelos estiletos ocultos da indisciplina e da discórdia, dirigiu-se ao benfeitor e implorou-lhe a inteligência. Todavia, na condição de cientista, o homem de letras perdeu o resto da paz que desfrutava. Compreendeu depressa que não lhe era possível semear a realidade, de acordo com os seus desejos. Para não ser vítima da reação destruidora dos próprios beneficiados, era compelido a colocar um grão de verdade entre 1000 flores da fantasia passageira, e longe de acomodar-se à situação, tornou à presença do anjo e pediu-lhe o matrimônio feliz. Satisfeito em seu novo desígnio, reconfortou-se em milagroso ninho doméstico, estabelecendo graciosa família, mas um dia apareceu a morte e roubou-lhe a companheira. Angustiado pela viuvez, procurou o ministro do Eterno e, afirmando que se equivocara, mais uma vez, suplicou-lhe a graça da saúde. Recebeu a concessão. Entretanto, logo se escoaram alguns anos, surgiu a velhice e desfigurou-lhe o corpo, desgastando-o e enrugando-o sem compaixão. Atormentado e incapaz agora de ausentar-se de casa, o anjo amigo veio ao encontro dele e, abraçando-o paternalmente, indagou que novo dom pretendia do alto. O infeliz declarou-se em falência. Que mais poderia pleitear? Foi então que o glorioso mensageiro lhe explicou que ele, o candidato à felicidade, se esquecera do maior de todos os dons que pode sustentar um homem no mundo, o dom da coragem, que produz entusiasmo e bom ânimo para o serviço indispensável de cada dia. Jesus interrompeu-se por alguns minutos, depois, sorrindo ante a pequena assembleia, rematou: formosa é a mocidade, agradável
é a fortuna, admirável é a liberdade, brilhante é o poder, respeitável é a inteligência, santo é o casamento venturoso, bendita a saúde na carne. Mas se o homem não possui coragem para sobrepor-se aos bens e males da vida humana, a fim de aprender a consolidar-se no caminho para Deus, de pouca utilidade são os dons temporários na experiência transitória. E tomando o colo um dos meninos presentes, indicou-lhe o firmamento estrelado, como a dizer que somente no alto a felicidade perene das criaturas encontraria a verdadeira pátria. É uma história muito clara, né, de fácil entendimento para todos nós em relação a esse ensinamento do dom esquecido. Primeiro, a gente precisa se perguntar o que é dom. O que é um dom? O dom é um presente oferecido, é uma graça, é uma dádiva oferecida por alguém. No caso, aqui foi por um doador de dons, por um anjo doador. Bem, se é o dom esquecido, é esquecido por todos nós. Nós esquecemos. Jesus traz essa história para tocar o nosso coração, porque é um dom, é uma dádiva, é uma graça esquecida por todos nós. Então vamos pensar. Eles estavam reunidos na casa de Pedro para o culto em Cafarnaum, né? E a palestra estava em torno dos dons, das graças que o céu distribui às almas que estão aqui na terra. Quais são as dádivas, as graças que o céu distribui para as pessoas que estão aqui na terra, para os reencarnados? Quando então Jesus comenta, e ele comenta através de uma história, porque aí é fácil o entendimento de todos nós. Ele diz que existia um homem que tinha muito merecimento. Isso é uma coisa importante, porque muitas das vezes eu quero ter a dádiva, eu quero ter a graça, mas eu não tenho merecimento para isso. Eu não trabalho no bem, eu não ajudo as pessoas, eu não me reformo intimamente, eu só quero receber, mas eu não quero fazer nada. Mas esse homem não, esse homem, ele trabalhou e ele então tem merecimento para ele poder receber, ele recebeu do alto a permissão dele se achegar, de chegar perto de um anjo doador de dons divinos que florescem aqui na terra. Então ele chega até ele e ele começa a pedir os dons. Quais foram os dons que esse homem pediu? Ele pediu a mocidade, ele pediu a fortuna, a riqueza, ele pediu a liberdade, ele pediu o poder, a inteligência, um casamento feliz, em paz, venturoso e a saúde. Que dons, né? Então, tudo que era pedido era concedido a ele, era dado a ele. Então, porque ele tinha merecimento para isso. Então, ele pede primeiro a mocidade, a juventude. Foi dado. E aí ele percebeu, em breve, ele reconheceu que a juventude é muito boa, porque você tem força e beleza. Mas também ela é cheia de inexperiência e fragilidade espiritual. Aí ele já começa a ficar desinteressado e procura, então, o doador sublime, o anjo doador. E aí pede assim, agora eu quero a riqueza. É dado a riqueza para ele. Ele conseguiu bastante dinheiro, juntou, conseguiu grande patrimônio material. Só que aí ele percebeu o seguinte, que esse patrimônio, esse dinheiro, né, que se junta, provoca nas pessoas à sua volta uma inveja maligna. E aí ele já estava cansado de ficar na defesa, né, defendendo os próprios bens. Ele chega para o anjo e fala assim, não dá não, eu quero a liberdade. E aí foi dado e ele se viu realmente livre para fazer o que queria. Só que ele foi defrontado por espíritos cruéis de ordem inferior, que
o influenciavam, né? O perturbavam o seu pensamento, perturbavam os seus sentimentos, a sua caminhada, encheu a cabeça dele de dúvidas, de inquietude, de tentações, e aí ele volta. Ele viu que ele se encontrava num conflito íntimo muito grande. E aí ele volta ao celeste dispensador e pede o poder. O poder foi dado. E aí, assim, de posse dessa nova dádiva, ele então assume grande autoridade aqui na Terra. O que acontece? Só que como qualquer pessoa que assume a autoridade, você agrada a uns e outros são desagradados, não tem jeito, né? Ele viu que essa possibilidade de mando gera ódio, gera revolta, principalmente naqueles corações que não querem trabalhar, os preguiçosos, os revoltados, os que não querem compreender todo o processo de trabalho. E ele começou até receber, né, a violência dessas pessoas e se incomodar muito com a indisciplina, com a discórdia, com a briga, com o clima ruim, com a psicosfera pesada que se estabeleceu. Aí ele volta ao anjo doador e implora a inteligência. Também um dom maravilhoso, né? Ele se torna um cientista, um homem de letras. Só que aí assim, aí ele perdeu a paz todinha que ainda restava. Porque o que aconteceu com ele? Logo ele compreendeu que não era possível para ele semear a realidade total, mesmo ele vendo essa realidade, de acordo, né, com seus desejos. Para ele não ser vítima da reação destruidora daqueles que estavam abaixo dele, dos seus beneficiados, ele era compelido a trazer a realidade no meio da fantasia, de situações fantasiosas. Aí ele falou, eu não vou me acomodar com essa situação e eu vou então retornar ao anjo e pedir um casamento feliz, um casamento harmonioso em paz. Foi feito e ele estava satisfeito com esse desígnio, né? Ele se reconfortou no milagroso lar, nesse ninho doméstico de paz, né? Ele estabeleceu uma família graciosa, só que em um determinado momento a esposa desencarna, a esposa morre e ele fica sem a companheira. Angustiado pela viuvez, ele procura então o anjo novamente. E ele fala assim, eu acho que eu me equivoquei, eu tô errado. Você pode me dar a graça da saúde? E aí ele então concede a graça da saúde para esse homem. Né? Só que assim, ele recebe essa concessão, mas como todos nós aqui na Terra, por mais que nós tenhamos saúde, né, o corpo ele tem um tempo e a velhice chega, o metabolismo cai, né? O corpo vai se desgastando, vai ficando cansado, se enrugando, e foi isso que aconteceu com ele. Aí ele já estava atormentado, incapaz, né? Não conseguia ir nem até o anjo vem até ele. Porque ele já estava né, mais velho, já cansado. E aí o infeliz fala, aí assim, o anjo pergunta para ele assim, né, e aí, né, qual outro novo dom que você pretende? Ele fala assim, eu sou um falido, eu não consegui, todos os dons e as graças que eu tive, eu não consegui desenvolver, eu não consegui desenrolar. O que eu posso mais querer? E aí o anjo traz então um grande ensinamento para ele. Ele fala assim que todos nós aqui na Terra, nós somos candidatos à felicidade. Somos, né? Só que ele falou assim, você esqueceu do maior dom que sustenta todos os outros no mundo. O homem no mundo, ele precisa de ter esse maior dom que sustenta todos os outros dons, que é a coragem.
que a coragem, ela produz força, ela produz pensamentos positivos, entusiasmo, bom ânimo, ela produz sorriso, ela produz várias outras atitudes, sentimentos, né, para o serviço indispensável de cada dia. Imagina se nós não tivéssemos coragem para poder viver cada dia, porque nós agora estamos vivendo um dia de cada vez. E nós precisamos de coragem para viver esse cada dia de uma vez. De cada dia de uma vez. Então, eu posso querer todos os dons? Posso. Eu tenho, né, essa possibilidade de desejo, de querer, né? De querer a riqueza, de querer a inteligência, de querer o poder, de querer uma família venturosa, de querer a mocidade, né? Aquela coisa da mocidade. Mas eu não posso esquecer do maior dom que pode sustentar todos os outros e muito mais, que é a coragem. A coragem para viver, a coragem para mim poder trabalhar, ajudar no bem. Eu preciso de coragem. E aí Jesus então arremata, né? Ele conclui para aquele culto, aquele pequeno culto na casa do Pedro, ele fala que formosa é a mocidade, agradável é a fortuna, admirável é a liberdade, brilhante é o poder, respeitável é a inteligência, santo é o casamento venturoso, bendita a saúde do corpo. Mas a gente precisa possuir coragem, ele fala, para a gente poder passar pelas coisas boas e as coisas ruins da vida humana. A fim de que, tanto nas situações boas quanto nas situações ruins, eu possa aprender. Eu retire as lições, eu cresça, e eu cresça no caminho de Deus, eu cresça enquanto espírito, eu cresça enquanto ser. E a coragem, ela me dá o verdadeiro auxílio, ele é o verdadeiro recurso para que eu possa passar pelos momentos bons e pelos momentos ruins, retirando as lições necessárias. Então, que a gente possa aprender com Cristo, nesse dom tão esquecido por nós e que está sendo exigido muito de nós nesses momentos, a coragem, a perseverança, mas a coragem, a força para passar pelos momentos bons e os ruins. Então, que nós possamos, então, né, nos agarrarmos a essa virtude, a esse dom que Deus nos dá, essa dádiva, que é a coragem, para tudo na nossa vida. Eu não posso acordar sem coragem. Eu não posso entrar num trabalho no bem para fazer uma assistência social, por exemplo, sem coragem. Eu não posso evangelizar sem coragem. Eu não posso trabalhar numa reunião de irradiação de bons fluidos para as pessoas aqui na Terra sem coragem. Eu não posso ajudar a minha família sem coragem. Eu não posso implantar um ambiente de paz na minha casa se eu não tiver coragem. Então, em todas as situações da nossa vida, nós precisamos de coragem. Então, peçamos a Deus, a Jesus e a espiritualidade maior, ao nosso anjo da guarda, essa grande virtude todos os dias, para que possamos viver melhor. Muita paz.